Boa tarde, crianças, tudo bem? Hoje é nossa aula de ciências, tá? Nós vamos falar sobre animais domésticos e animais silvestres, tá? Então vamos lá. Primeiro nós vamos falar sobre os animais domésticos, tá? Os animais domésticos são criados pelas pessoas, tá? E eles vivem perto ou dentro das casas das pessoas, tá? Às vezes são adestrados, né? São treinados, tá? Esses são os animais domésticos. Como exemplo aqui, o cachorro, o gato, né? São animais domésticos que podem viver junto dos seres humanos, das pessoas, nas casas, tá bom? Esses são os animais domésticos. E temos os animais silvestres. Os animais silvestres, eles vivem livres, tá? Em selvas, matas, florestas, desertos, entre outros. Esses são o habitat desses animais. Eles vivem nesses lugares, livres, soltos, tá? Sem a presença dos seres humanos. Eles conseguem sobreviver nesses lugares sozinhos, soltos, tá? Sem a ajuda do ser humano. Diferente dos domésticos. Os domésticos necessitam da ajuda do ser humano para sobreviver. Os silvestres não necessitam, tá? Eles conseguem viver nesses ambientes, nas matas, nas selvas, nas florestas, livres, sozinhos, tá? Sem a presença de ser humano nenhum, eles vivem tranquilamente. Tem alguns animais que são caçados e presos, tá? São até domados, tem alguns que até mortos. Mas existem leis de proteção ao animal silvestre, tá? Porque é crime capturar ou criar animais silvestres em casa, tá? Somente assim, em zoológico, né, um ambiente regulado pelo governo, é que os animais silvestres podem viver, mas eles não podem viver em casa, tá? O animal silvestre ele foi feito para viver livre mesmo, tá bom? Então nós temos os animais domésticos e os silvestres. Os silvestres temos aqui alguns exemplos, né? Como a arara, né? O leão, né? A preguiça. Então, esses são alguns tipos de animais silvestres, tá? A atividade que a tia passou foi da página 27 do livro de vocês. Olha, tá? Essa página aqui. E tá assim na número 1. Leia com atenção as cantigas populares. Vocês vão ler essas duas cantigas para responder as questões. Na número 2, em qual das cantigas há maus tratos em animais? Temos duas cantigas, na número 1 ou na número 2, que está falando que tem maus tratos de animais. Vocês têm que ler as duas cantigas, tá? Para responder a número 2. E aí, se for a cantiga número 1, você vai colocar aqui que é a cantiga número 1. E se for a cantiga número 2, você vai colocar na número 2, que é a cantiga número 2, tá bom? Na número 3, o animal da cantiga é doméstico ou silvestre? Aí vocês vão responder. Se é doméstico, vocês vão colocar doméstico. Se é silvestre, vai colocar silvestre. Na número 4, quais são os cuidados que devemos ter com os animais domésticos? Quais são os cuidados que devemos ter, tá? Aqui no livro tem um texto falando sobre isso. Vocês têm que ler o texto para poder colocar aqui e explicar quais são os cuidados que nós temos que ter, que devemos ter com os animais domésticos. Domésticos, lembra que são aqueles que podemos criar em nossas casas, tá? E na número 5, numere corretamente. Vocês vão colocar número 1 para animal doméstico e número 2 para animal silvestre, tá? Então, temos aqui várias opções, ó, cachorro, urso, cavalo, elefante, hamster, leão, papagaio, onça, girafa e macaco. O animal que for doméstico vai colocar o número 1, o que for silvestre, o número 2.
E para encerrar aqui a página, na número 6, circule os cuidados que devemos ter com os animais domésticos. Temos aqui algumas opções: alimentá-los bem, deixá-los soltos na rua, cuidar da higiene deles e deixar sempre à disposição água limpa. Então, vocês vão circular somente os cuidados que devemos ter com os animais domésticos, tá bom? Então, façam a atividade com bastante capricho, bastante atenção. Leia o texto da página 26, leia as 2 cantigas para responder direitinho as questões, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.